Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vlog de leitura de um livro natalino. Então, o livro escolhido é Uma Canção de Natal, é um livro que eu tô bem ansiosa para ler. É na edição da Penguin, é uma editora que eu admiro muito e como eu já comentei aqui no canal, eu gostaria de fazer uma coleção dos livros da Penguin. São sempre muito bonitos, com imagens muito bonitas. As informações que eles contêm também enriquecem bastante nossa experiência de leitura. Eu gosto muito do modo simples, mas ainda assim marcante que a Penguin Companhia faz dos livros. Então eu fiquei bem feliz de poder adquirir essa edição em específico. Eu tenho altas expectativas com essa história. Muitas pessoas dizem que o enredo é muito bom. Para esse livro eu escolhi essas duas cartelas que eu vou misturar. Essa daqui eu pretendo escolher o tom de cinza e talvez esse daqui de bege. E aqui eu estava pensando em pegar algum tom de vermelho para combinar um pouquinho com esses laços aqui da capa. Então eu vou fazer o meu color code, vou pensar aqui um pouquinho como eu vou fazer e aí eu já mostro para vocês o resultado. Esse foi o resultado do meu color code, eu escolhi 3 cores. Escolhi o vermelho para frases, o cinza para acontecimentos e o bege para reflexões e ensinamentos. Então eu vou começar minha leitura agora. Aqui antes da história em si tem sempre essa introdução, com algumas coisas sobre o autor, também sobre a obra, então é uma parte bem interessante. Depois, aqui como vocês podem ver, ainda tem outra introdução, um prefácio do Charles Dickens, que é o autor, e aí sim começa o livro em si. Me acompanhem então nessa leitura que eu tô bem animada. Bom pessoal, terminei o meu primeiro dia de leitura de Uma Canção de Natal. O livro é curtinho, tem por volta de 130 páginas, mas eu resolvi não ler ele em um dia só. Clássicos eu gosto de levar um pouco mais de tempo para ler porque tem muitas coisas para refletir. E são sobre essas reflexões que eu vou conversar com vocês agora. Primeira coisa a ser dita é sobre essa primeira página aqui. Essa página aqui fala um pouco mais sobre o autor, dá uma pincelada sobre os sofrimentos dele, sobre ele ser autodidata, que foi uma coisa que eu marquei aqui que eu achei bem interessante. E também despertou mais o meu interesse para ler mais as obras dele, assim como a introdução que vem depois de uma professora. Nessa introdução dela, ela também fala sobre as obras do autor. Então eu fiquei bem curiosa para ler outros livros dele. Ela também fala muito aqui sobre os valores atuais e antigos, como mudaram dos tempos antigos para os de hoje, as reflexões do autor sobre isso. Eu fiz a marcação de uma frase aqui, essa parte aqui é de um outro livro dele chamado Um Conto de Duas Cidades. Eu marquei aqui porque eu achei bem interessante. Também fiz outras marcações aqui de reflexão. Ainda sobre isso, aqui, por exemplo, sobre as observações que ele fazia onde ele morava, sobre a miséria, sobre a solidariedade, sobre a boa vontade, a boa vizinhança, que é uma coisa que eu sempre me pego refletindo nessa época do ano do Natal, e eu acho que essa época do ano é justamente para isso, para a gente pensar sobre valores, sobre princípios, sobre o que a gente quer criar no próximo ano e tirar de nós durante esse final de ano. Então eu também achei bem interessante isso daqui e marquei. Aqui também tem a história da criação do livro, como o autor estava escrevendo outro livro na época, ele precisava fazer essa entrega, mas ele não conseguia escrever, e aí ele conseguiu escrever esse, e que ele faz parte de vários livros sobre o Natal, o que eu achei muito interessante. Eu vou pesquisar depois mais sobre isso, porque eu não sei se os outros livros também foram traduzidos, mas eu já fico bem feliz de poder ler esse. Talvez seja um projeto para o ano que vem, poder ler os outros livros da série relacionados ao Natal. E também fala como foi a aceitação do público sobre esse livro assim que ele foi publicado. Aqui também tem uma parte bem interessante que eu marquei sobre a nossa responsabilidade da nossa vida, da nossa realidade, das nossas ações e omissões,
que é essa marcação aqui que eu fiz, que também tem muito a ver com o Natal e com a história do livro, como as nossas ações influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas relações com as outras pessoas. Então também achei isso muito interessante. A influência do capitalismo nessa época natalina, essa é uma parte também que eu penso e é um tema principal ali no Grinch, por exemplo, o filme do Grinch, que ele fala sobre como o Natal parece ser só sobre presentes e depois todo mundo aprende junto, que é muito mais do que isso. São sobre sentimentos, sobre estar junto de quem você ama, sobre ser grato pelo seu ano e pelo que você tem. Então, coisas não materiais. Então essa parte também eu marquei como uma coisa bem interessante dessa introdução. E por último, um pouco sobre a tradução do título e as diferenças de uma canção ou um conto de Natal, também algumas outras palavras que são utilizadas aqui nesse livro. Eu acho essas partes de tradução bem interessantes também. Já até conversei com vocês que eu gosto muito dessas partes. Isso é um dos temas centrais de Babel, que é um dos meus livros favoritos. Então eu sempre gosto de ler sobre a tradução. E essas introduções da Penguin sempre tem muitas marcações minhas. Eu gosto muito dessas partes, não só por saber mais sobre o autor, mas também para saber mais sobre o processo de criação da história, sobre as reflexões que o autor e outros leitores tiveram do que é tratado aqui. Então eu gosto muito das introduções da Penguin. Passando então realmente para o enredo, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, já que tem logo no início, são as ilustrações. Na parte da introdução também fala um pouco sobre isso, sobre a relação do autor com o ilustrador e como ele gostava de chamar ilustradores para fazer parte das suas obras. São detalhes muito bonitos nas ilustrações, eu gosto muito de parar um pouco para olhar todos os detalhes. Os traços são muito interessantes, as cenas que ele resolveu mostrar também. Então também é um aspecto que eu gosto muito nessa edição, que são as ilustrações. Tem outras por aqui, eu vou mostrando para vocês ao longo da minha leitura, mas é uma parte que eu gostaria de destacar, porque faz muita diferença na experiência de leitura. Como eu disse para vocês no unboxing desse livro no primeiro Vlogmas, me remete muito a contos de infância, contos de fadas, porque também tinham ilustrações como essas, com traços semelhantes. Então também traz uma sensação assim de aconchego maior para a história. E aí aqui começa realmente uma canção de Natal. Desse primeiro dia eu só li a primeira e a segunda estrofe. Na primeira estrofe traz o início das visões do protagonista dos fantasmas, como ele age no seu dia a dia também, como ele é frio e amargurado. A gente já percebe as ligações desse personagem com o autor e os acontecimentos das vidas de ambos, tanto na primeira quanto na segunda parte, principalmente na segunda, em que a gente revisita um pouco do passado do protagonista, que é o Scrooge. Então, pela introdução, por essa primeira parte aqui da história, em que a gente conhece um pouco da história de vida do Charles Dickens, a gente consegue perceber como o autor e o personagem são bem parecidos e acontecem algumas coisas bem semelhantes na vida dos dois. Depois disso, a chegada do seu amigo morto, Marley, que é o primeiro fantasma que aparece ali para ele. Deixei duas marcações bem importantes para mostrar para vocês, que são as da página 45 e 46. Da página 45, por exemplo, é essa daqui. Vou ler para vocês as duas. A da página 45 começa na 44. De todo homem é exigido que o espírito dentro dele circule por entre os seus semelhantes, viajando longas distâncias. E se tal espírito não o faz durante a vida, é condenado a fazê-lo após a morte. Seu castigo é vagar pelo mundo, ó miserável que sou, e testemunhar o que não pode mais compartilhar, mas poderia ter compartilhado em vida e transformado em felicidade. A segunda marcação seria essa daqui. Ignorante dos séculos de trabalho incessante feito pelas criaturas imortais, pois esta terra é pó e deve dissolver-se na eternidade antes de seu potencial benéfico haver se concretizado. Essa parte é interessante justamente por aqueles valores que eu comentei com vocês no início, e como aqui fala que a terra tem um potencial benéfico, as pessoas têm um potencial benéfico, mas provavelmente a terra vai se dissolver antes de ser alcançado
O que quer dizer que ao longo do tempo as pessoas acabam perdendo esses valores e coisas importantes, realmente importantes na vida, que são os sentimentos, as boas ações e essas coisas todas que trazem mais foco nessa época do Natal. Ignorante que todo espírito cristão, trabalhando mansamente em sua pequena esfera, qualquer que seja ela, descobrirá ser sua vida muito curta para as vastas medidas de sua utilidade. Ignorante que nenhum arrependimento resgata a oportunidade perdida enquanto vivo. E, no entanto, assim eu fui. Aqui ele fala sobre a sua própria experiência de vida, quando ele teve a oportunidade de fazer certas coisas e perdeu, o tempo não volta e ele não pode se arrepender a ponto de voltar no tempo e mudar essas coisas. E aqui fica um ensinamento para nós que ainda estamos aqui na Terra vivos, de como a gente pode aproveitar esse tempo que nós temos para ser cada vez melhor, para aproveitar as oportunidades, não só oportunidades de ganhos materiais, mas principalmente de imateriais, como eu já disse para vocês, dos valores, de estender a mão para o próximo, de ser amoroso consigo mesmo e com os outros, não, de uma maneira natural, de uma maneira que faça bem para você e que se encaixe na sua vida, não também se forçar a fazer coisas que não são interessantes para você, mas ter sempre em mente esse tipo de valor que é tão importante. Então aqui a gente tem o aviso do Marley de que ele vem trazer uma esperança para a pós-vida do Scrooge, para ele não ser igual a ele, porque ele vive, quer dizer, ele está morto e carregando várias correntes ali do tempo em que ele esteve vivo, com várias das coisas que ele deveria ter feito, ou coisas que ele priorizava a mais do que outras coisas mais importantes. Então ele vem falar pro Scrooge para ser diferente do que ele é hoje em dia, não ter uma pós-vida cheia de arrependimentos, sofrimentos e a prisão das correntes, e que 3 fantasmas virão ensinar mais para ele sobre isso, conversar com ele sobre isso. E aí essa parte da história começa aqui na segunda estrofe, que vem o primeiro dos 3 espíritos que vão ensinar isso para ele. Essa foi a última estrofe que eu li então. A gente tem o primeiro dos 3 espíritos, que é dos natais passados, e ele revive cenas felizes e tristes do protagonista. A gente já consegue ver por essas cenas os arrependimentos de como ele trata as pessoas, o modo ruim que ele vê a vida atualmente. Assim como ele passa por essas memórias, ele sente muito do que aconteceu, ele sente falta do que ele poderia ter feito, poderia ter alguma ação que ele poderia ter tido, e aí ele fica triste, o espírito pergunta o que é, e ele fala, eu poderia ter feito mais, eu poderia ser diferente. Então aqui a gente já vê um pouco dos arrependimentos dele, e é interessante ver esse processo de um cara que é tão frio, sentindo tanto, vendo a sua vida. Bom, então essa foi a minha leitura do primeiro dia. Em breve eu volto a conversar com vocês sobre o segundo dia, porque eu tenho certeza que ainda vão ter muitas reflexões aqui, e eu já estou adorando esse livro e com certeza vai marcar meu dezembro. No período em que eu li Uma Canção de Natal, eu também assisti um novo filme natalino, que é um duende em Nova York. Eu imaginava que eu ia gostar do filme, mas ele se tornou um dos meus filmes favoritos do Natal. Eu gostei muito dessa primeira vez que eu assisti, com certeza vou assistir mais, e fica de recomendação para vocês. Terminada a minha leitura de Uma Canção de Natal, vim conversar com vocês sobre o meu segundo dia de leitura. Como eu mostrei para vocês, no meu primeiro dia eu tinha parado por volta da página 72, 73 e conversei com vocês sobre o que aconteceu nas 2 primeiras estrofes e o primeiro e o espírito que apareceu ali. E a partir daqui então começamos com o segundo dos 3 espíritos, que vai ensinar o Scrooge mais sobre o Natal, sobre as mudanças que ele precisa ter e muito mais. Nessa terceira estrofe temos o fantasma do Natal presente. Assim como do passado, temos muitas coisas interessantes e aprendizados, tanto para o Scrooge quanto para nós leitores. Como a bênção alcança a todos, o que é realmente importante, como as pessoas humildes são mais gratas e felizes do que gente rica como o Scrooge, o poder da alegria e muitas outras coisas são mostradas aqui para o Scrooge. Ele vê famílias comemorando o Natal, como elas fazem isso.
Tem uma frase aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, dessa parte em específico, que é justamente sobre o poder da alegria, que é essa frase aqui. É uma justiça, um equilíbrio, um ajuste nobre das coisas que, assim como a infecção na doença e na tristeza, não há nada no mundo tão irresistivelmente contagioso quanto a gargalhada e o bom humor. O Scrooge aprende isso vendo essas famílias que eu conversei com vocês sendo tão felizes no Natal, apesar de tudo que elas possam estar passando. Inclusive, ele acompanha o Natal da família de um dos seus empregados e ele vê que eles passam necessidades, usam roupas velhas, não tem tanta fartura na ceia como ele poderia ter com o dinheiro que ele tem, mas ainda assim eles são muito gratos, muito felizes, demonstram amor entre si, as crianças estão muito felizes, os adultos são muito gratos por tudo que tem ali. Então é uma parte bem interessante e uma visão interessante para o Scrooge ter e ver realmente essa gratidão. O espírito fala sobre como nós humanos costumamos agir com egoísmo, orgulho, fanatismo, inveja e preconceito e culpar os céus ou a sua realidade por isso, e que a gente deve se responsabilizar pelos nossos atos. Isso está aqui na página 81. Eu achei essa uma reflexão bem importante também para essa época do ano. Aqui é a frase que eu falei para vocês. E aqui fala de novo sobre a responsabilidade dos nossos atos, assim como foi dito na introdução daquela professora que eu conversei com vocês no início do vídeo e que eu gostei tanto. O Scrooge já se mostra mudado e disposto a aprender com os espíritos. É interessante ver essa evolução dele, e esse espírito em específico é bem direto com ele e até fica parafraseando as barbáries que o Scrooge diz no seu dia a dia, fazendo ele ter mais consciência de tudo que ele diz. Outra frase importante também que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a última parte dessa estrofe que eu gostaria de mostrar, é essa daqui. Passado um tempo, brincaram de adivinhações e prendas, pois é bom ser criança à volta e meia, e o Natal, quando o poderoso Criador era criança ele próprio, é a melhor oportunidade para isso. Eu fiquei pensando muito nessa frase porque realmente o Natal, as coisas de Natal normalmente são feitas pensando nas crianças, no quanto elas ficam felizes com a figura do Papai Noel, com as luzes, com as cores, mas isso obviamente não é só para as crianças. Adultos também ficam muito felizes e se sentem em um momento mágico quando podem ter essas visões tão bonitas. Também, é claro, das famílias se divertindo, da alegria ali entre as pessoas, a maioria das pessoas. Então é interessante ver como realmente, de certa forma, todos voltamos a ser crianças nessa época de Natal, com todas as coisas que nos fazem tão felizes e não são tão recorrentes durante o ano. E aí também volta a reflexão de que o Natal é realmente uma boa época para a gente ser solidário, estender a mão, facilita a amizade, o amor e virtudes como essas que também foram citadas no início do livro. E então vamos para a quarta estrofe, que é sobre o último dos espíritos. Temos o espírito do Natal futuro. Ele é o mais revelador, já que ele mostra onde a amargura do Scrooge o levará, à solidão, ao desprezo, à morte. Ele demora para perceber que ele é um morto, que ele acompanha ali as pessoas falando sobre, e até reflete de modo distante. Isso está na página 112. Quando ele ainda não sabe que ele é a pessoa morta, ele pensa e se perguntou, caso agora aquele homem ressuscitasse, quais seriam seus primeiros pensamentos? Avareza, agressividade nas negociações, zelo possessivo? Que belo final tudo isso lhe rendeu, com certeza. É mais interessante ainda o espírito não dizer a ele que é ele aquele morto que eles estão acompanhando, para ele poder ter essa visão diferente do que ele teria se ele soubesse desde o início que era ele. Então essa parte é um baque bem forte para ele. Ele pensa muito sobre isso, mas depois que ele descobre a verdade, ele muda bastante. Tá aqui na página 120, ele até conversa com o espírito sobre isso, sobre o quanto aquelas experiências foram importantes para ele. Ele fala, honrarei o Natal em meu coração e tentarei festejá-lo todos os anos. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos dos três estarão sempre comigo. Não me fecharei às lições que me ensinam.
Essa parte também é bem importante. Aqui é quando ele descobre que é ele, aquele morto, o espírito aqui, ele aqui bem abalado. Eu falei para vocês que essas imagens melhoram muito a experiência de leitura. E também conversei com vocês sobre o quanto eu gosto de parar um pouco e realmente olhar essas imagens, que são bem interessantes. E aí, para finalizar, vamos à quinta estrofe, que é a última parte da história, o fim da história. Ele já começa com o dia de Natal e o Scrooge totalmente mudado. Ele entende que ele precisa aproveitar o tempo para recolocar a vida nos eixos, faz doações generosas com um bom coração e boa vontade, e é muito legal ver essa evolução toda dele. Também fala um pouco sobre como foi o futuro dele e das pessoas que acompanharam nesse livro, como a família do moço que trabalha para ele, por exemplo. Então é bem interessante ver tudo isso. Comparamos a tudo o que acontece aqui sobre o Scrooge com a nossa própria vida. A gente pensa como podemos melhorar e evoluir. Foi um livro muito importante e é para ser lido todo ano, para reavivar o verdadeiro significado da data do Natal e não deixar o melhor desaparecer. Então tem muito mais ensinamentos do que só na época do Natal, só as virtudes que o Natal melhora na gente, aumenta na gente. E sim, viver realmente com o que dizem ser o espírito natalino, mas é o espírito realmente da boa vontade, de todas aqueles aspectos que eu já conversei com vocês durante todo o vídeo. Então ensina muito pra gente na nossa vida como um todo e não só no Natal, mas o Natal, é claro, é uma época que ajuda muito nesses aspectos. Eu adorei esse livro, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na leitura dele. Comentem caso vocês já tenham lido também, o que vocês acharam, as reflexões que vocês tiveram. Eu compartilhei várias das minhas com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa época do Natal. Esse é o último vídeo do ano, então aqui eu já digo para vocês que provavelmente já passou o Natal quando vocês assistirem esse vídeo, então ainda assim tenham um Feliz Natal. Eu tô gravando um pouquinho antes da data, então eu desejo muita prosperidade para vocês, muita saúde, muita paz, que vocês tenham realmente as virtudes que esse livro fala pra gente ter, tenham mais amizade, mais fé, mais esperança no mundo e em si mesmos. Espero que vocês me acompanhem no próximo ano, que também vai ter vários conteúdos legais aqui, como teve nesse ano. Também já estou bem ansiosa para a próxima época do Natal. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos do próximo ano. Comentar suas opiniões e sugestões para a melhora do canal. E até breve!